A próxima dúvida é do Lucas. Lucas MA 210. Uma dúvida sobre geometria. Vamos lá. A dúvida é a seguinte. Ele está pedindo dicas sobre cilindro e esfera. Né? Falar um pouco de cilindro e esfera. Essencialmente essa é a dica pedida aqui pelo Lucas. Né? Sobre figuras planas em geral. Figuras planas a gente já falou em dicas anteriores, né? Então vou concentrar aqui esse pedido no cilindro e na esfera, que é a pergunta aqui do Lucas. Tá? Vamos lá, Lucas. Cilindro é uma estrutura muito simples, né? Especialmente se for um cilindro reto, tá? Que é o que eu vou me concentrar. Né? Então, um cilindro reto. Tá? O cilindro, ele é definido de modo muito similar aos prismas. Ou seja, você tem, né, uma circunferência, né, num plano imediatamente acima você tem outra circunferência e a gente conecta todos os pontos correspondentes, formando essa estrutura aí. Tá? Esses objetos são muito frequentes na indústria, no comércio, né, e não é à toa que caem muitos problemas desenvolvendo isso. Então vamos lá, os cilindros são, né, são as bases, que são dois círculos congruentes, tá legal? Então você tem círculos de diâmetro 2R, tá? E uma altura, que é a distância entre as bases. No cilindro reto, tá? Né, a geratriz, tá? Ela é perpendicular às bases, tá bom? E por razões óbvias, né? O cilindro reto é mais interessante se trabalhar para uma série de coisas, especialmente pelo equilíbrio, né? Você manter ele de pé é mais simples, tá? Para você guardar, estocar, é mais simples. Então, vamos lá. Uma coisa que é fácil de falar é da planificação dessa coisa, ou seja, que material que eu preciso para envolver, para fazer uma embalagem de um cilindro reto, tá legal? Então pensa assim, pensa numa lata de Pringles, onde você tirou o fundo e você tirou a tampa. São dois círculos congruentes, né? Círculos de perímetro 2R. E o que fica em volta? Fica em volta aquele tubo, você pode olhar por ele, né? Pensa que você, numa dessas linhas da altura, você faz um corte com uma tesoura e estica o tubo sobre o chão. A gente vai ter um retângulo, né? A gente vai ter um retângulo. A altura do retângulo será H, não vai variar. A altura será H. Agora, qual vai ser o comprimento aqui da base? Se você está desenrolando a base, o que você vai ter de comprimento aqui, né, é o comprimento dessa circunferência. Então, o que você vai ter aqui embaixo é 2πr. Tá? Lembrando, né, você vai ter isso, mais um círculo em cima, que é uma base, e outro círculo aqui. Né? Então, planificar o cilindro é fácil. Né? Não há grandes complicações. Tá bom? Né? Então, não é difícil. Ó. Qual vai ser a área total dele? A área total vai ser dois círculos, 2πr ao quadrado, né? Estou multiplicando por 2. 2 vezes πr ao quadrado, mais a área desse retângulo, que é 2πr h. Né? 2πr vezes a altura, base vezes a altura. Fechou? Acabou. Né? Tem gente que costuma botar em evidência isso aqui, mas isso é muito irrelevante. Né? O que importa é como você saber calcular. Você vai contar as bases e vai depois contar separadamente a área lateral. Tá legal? Então, vou até escrever aqui, né? Área lateral. Tá legal? Então, você é tranquilaço. E volume? Volume de prismas. O volume de prismas e cilindros são calculados da mesma forma. Tá? Então, é sempre área da base vezes a altura. Tá legal? Só que aqui a gente tem uma vantagenzinha, que a área da base é a área de círculo de raio R. Então é sempre πr ao quadrado. Né? Então isso aqui vai ficar igual πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que é h.
Tá bom? Então, cilindro é uma estrutura bem legal, né? Bem maneira de trabalhar. Tá? Se você fizer um tronco, né? Tem a situação do tronco também. O tronco de cilindro ele ocorre quando você faz um corte, né? Faz um corte com um plano não paralelo, né, a nenhuma das bases. Né? E o volume de um tronco, vou botar aqui tronco, né? Também é um volume bonitinho de se calcular, simples, mas bonitinho. Né? Quando é que ele ocorre? Deixa eu fazer só um desenho de um tronco aqui. Um tronco de cilindro, ele ocorre quando você faz esse corte que eu expliquei, né? Com um plano não paralelo às bases. Tá aqui. Essa curva é uma elipse, né? Essa linha aqui, isso aqui é uma elipse. Ela não é uma circunferência quando isso acontece, né? Então aqui a gente tem uma altura maior, né? O ponto mais alto dele, aqui um ponto mais baixo, né, da elipse, e aqui um diâmetro da base, né, 2R. Certo? Né? Então, volume do tronco, VT, vai ser área da base, PR ao quadrado, vezes a média aritmética entre as alturas. Não é difícil deduzir essa forma. Mas hoje também não é uma boa hora para isso. Tá legal? Então, PR ao quadrado vezes a soma das alturas dividido por 2. Certo? Bom, você também pediu esfera. Esfera é relativamente simples. Numa aula de resumo a gente fala dela. Esfera é a bola, né? Vou tentar fazer uma aqui para quebrar o galho. Vamos lá. Então, esfera a gente tem, né, raio também, né? Esfera é o equivalente a uma circunferência, só que no espaço. Então, ela tem raio, vou botar aqui, né? E claro que ela tem área e volume. Só que diferente de um cilindro, a esfera ela não é planificável. O que eu quero dizer com isso, né? Se a gente cortar a esfera em pedaços menores, a gente não consegue esticá-la num plano. Se a gente tentar fazer isso, sempre vai haver sobreposição, vai haver rugas, entendeu? Ela vai ficar dobrada, vai ter uma dobra, você não consegue deixá-la perfeitamente plana. Mas por meio de um jeitinho, de uma aproximaçãozinha, a gente consegue chegar no cálculo da área, né, a partir do cálculo do volume. Então, o volume da esfera não pode esquecer 4/3 de πr ao cubo. E a área da esfera? 4 vezes πr ao quadrado. Esses dois resultados são muito importantes, tá bom? Bastante importantes. Isso aqui é um básico, né? Qualquer outra coisa referida à esfera, né? Por exemplo, né, você pegar um plano e cortar, formar uma calota, né? Aí qual vai ser o diâmetro da base da calota? Isso a gente chega por meio de teorema de Pitágoras, né? Então não é nada muito complicado. Então, assim, respondendo resumidamente a sua pergunta, falei um pouquinho de cilindro e um pouquinho de esfera, tá bom? Isso encerra a pergunta do Lucas MA 210. Beleza, Lucas? Então, vamos para a próxima pergunta.